Olá, bom dia. O vídeo de hoje é um vídeo especial, um vídeo diferente, um vídeo onde eu vou expor um problema familiar. Não por querer fazê-lo, não porque acho que se deveria fazê-lo, mas porque é uma necessidade fazê-lo. Olhando a que algo tem tomado proporções enormes, das quais eu quero terminar de uma vez por todas. E desta forma eu decidi então fazer este vídeo para esclarecer. E se a guerra está aberta, então vamos para a guerra e cada um defenderá-se com a forma que puder e que tiver. Eu não tenho nada a temer. A minha vida tem sido um livro aberto perante a minha família, as pessoas, minhas amigas e os meus filhos. Não tenho nada a esconder. Isto tem tudo a ver com uma irmã minha, uma irmã que rejeitou a família. Eu não digo isto com alegria, não digo isto para me vangloriar, nem para me gabar, nem para nada disso. Tomara eu não ter que falar sobre isto, mas olhando ao facto que ela expôs a família publicamente, porque ela tem uma página no Facebook onde faz lives ao vivo e lá expõe a família de forma retorcida, de forma doentia, inventando coisas, nomeadamente sobre a minha mãe, assim como sobre a família toda. E eu decidi então esclarecer isto porque eu chamei à razão, chamei-lhe mentirosa e ela telefonou para a minha filha a ameaçar-me e inclusive fez outra live a chamar-me nomes para as pessoas. Ou seja, eu não sei o que é que essa mulher quer. Ou seja, eu até sei o que é que ela quer. Ela quer sempre levar a vida de carrinho à custa dos outros. Isto tudo teve um começo. Não digo que ela seja aquela pessoa de prejudicar toda a gente deliberadamente, mas é aquela pessoa que prejudica quando assim lhe interessa. Quando lhe interessa conseguir ou alcançar alguma coisa, ela não se importa de passar por cima, seja de quem for. Todas as coisas que eu vou contar, logicamente que vai passar muita coisa porque não vou esmiuçar todos os pormenores, mas todas as coisas que eu vou contar são coisas que realmente se passaram, são coisas que há como prová-las porque tenho família, tenho pessoas conhecidas, amigas, tanto da minha parte como da parte dela. E então isto tudo teve um começo. A minha mãe, quando o meu pai deixou ficar a minha mãe, nós éramos muito pequeninos. Éramos 3 irmãos, eu, o meu irmão e essa minha irmã. A minha mãe teve que vir servir para o Porto e nós ficámos com a nossa avó durante 3 anos. Ao fim de 3 anos eu vim viver para a beira da minha mãe, o meu irmão também, e a minha irmã Fernanda. Só que a minha irmã Fernanda, que é essa Erefma, não sei de quê, Marie, não sei de quê, não se dava sem a minha avó. Ela não comia, ela escondia-se atrás da porta e não socializava. Ou seja, ela já demonstrava realmente uma perturbação qualquer. Então, ela acabava por ir sempre com a minha avó. Até que, quando chegou aos 13 anos, a minha mãe foi a buscar. Ela acabou por vir para a casa da minha mãe. Era uma miúda realmente muito rebelde, muito distorcida. Não se dava com a minha irmã Paula, com a mais nova, que entretanto a minha mãe teve outra filha. E ela não se dava com essa minha irmã mais nova. Quando ela diz que foi criada num orfanato, isso é mentira. Ela esteve num colégio, tal como a minha irmã Paula esteve num colégio. A minha irmã Paula fez a escolaridade num colégio porque a minha mãe trabalhava muito, muitas horas e não podia deixar os filhos sozinha. Eu era mais velha, eu já trabalhava, ia para casa. Eu fui a única que não estive em colégio nenhum. O meu irmão, sim, também esteve no colégio.
A minha irmã Fernanda esteve no colégio e a Paula esteve num colégio. Um colégio não é um orfanato. A minha mãe tinha acesso a eles sempre que quisesse para os ir buscar. Eles simplesmente estavam lá para estudar e estavam resguardados de algum perigo que pudesse acontecer em casa. Por isso, quando ela fala que esteve no orfanato, isso é mentira. Eu era a única na casa, a única dos irmãos que conseguia tolerá-la. Eu era a única que conseguia sempre desculpa para ela. Era a única que me dava bem com ela. Porque ela tinha realmente um feitio muito, muito, muito agressivo, muito mau. Era muito dissimulada, já nessa altura. Eu achava estranho ela falar com moscas e com aranhas. Ela vivia num mundo à parte, que não era normal. No entanto, a minha mãe sempre deixava para lá. Não, minha mãe não, ou por falta de conhecimento, ou por amor à filha, nunca quis acreditar que ali houvesse realmente uma patologia qualquer escondida que se estava ali a desenvolver. Bom, acontece que ela tornou-se uma jovem bastante rebelde, deu bastantes problemas em casa. Inclusive, ela chegou a ameaçar a minha mãe e a virar-se faca para a minha mãe. Coisas horríveis aconteceram em casa, mas a minha mãe sempre tolerou, sempre foi, pronto, deixando passar e fazendo tudo para que ela se tornasse uma menina normal. Só que ela não era uma menina normal. Sei que assaltaram a casa dos meus pais e que foi nomeadamente um namorado dela que também esteve envolvido. Não sei pormenores disso porque nunca se falaram. Também não interessa para aqui. Sei com toda a certeza que um dia que eu vim de Cabeceiras com o pai dos meus filhos, ela me tirou os únicos 5 contos que eu tinha e eu, graças a isso, levei uma grande tarefa do pai dos meus filhos e ela tirou-me esse dinheiro. Inclusive, ela disse que só tinha esse dinheiro e mostrou uma nota que estava dobradinha exatamente como eu a tinha. E eu vi nitidamente que tinha sido ela que me tirou o dinheiro. Vi sacos debaixo da cama com roupa dela, que ela me disse que estavam lá guardados porque não tinha direito a ter roupa no roupeiro porque a Paula não deixava. Tudo uma mentira, porque ao outro dia ela simplesmente sumiu. Sumiu e com a roupa dela, com os meus 5 contos e com o dinheiro da minha mãe. Então ela fugiu para o Algarve com o pai do filho dela, mais velho. Para lá esteve uns meses, a minha mãe sofreu imenso. No entanto, a minha mãe ajudou que ela viesse, a minha mãe ajudou que ela arranjasse casa, a minha mãe ajudou que ela casasse, porque ela já vinha grávida, e ajudou em tudo. Mas de nada valeu porque ela continuava sempre a fazer porcaria. Então, a minha avó convenceu-a a ir para Cabeceiras, para lá arranjava trabalho para o marido e para ela e não sei o quê, e ela lá foi para Guimarães. Não, ela foi para Cabeceiras. De Cabeceiras a minha avó arranjou trabalho para Guimarães e ela foi para Guimarães. Lá começou uma nova etapa da vida dela. Ela fez más escolhas, ela portou-se mal, o casamento dela terminou, não no facto de ela viver nos hospitais com o filho, não. Não foi disso que o casamento dela terminou. O casamento dela terminou porque ela era uma pessoa desleixada em casa, era uma pessoa que não fazia nada. O marido dela é que tinha de cozinhar, é que tinha de lavar a roupa, é que tinha de fazer tudo. Ela não fazia nada. E esta é mesmo a verdade. No entanto, houve outra agravante ainda maior e que me desculpa a minha mãe e que me desculpa a família toda, mas eu tenho que falar. Estou até aqui da minha irmã, se é que lhe posso chamar irmã. Ela, novamente, para seu belo prazer, para conseguir alcançar os objetivos dela, de ter uma vida como ela gostava, ela meteu-se com o irmão da minha avó, que era polícia, era o nosso tio polícia, que vivia em Guimarães, e ela meteu-se com ele. Ele próprio me contou a mim e ao pai dos meus filhos todo o quanto ela o chulou, tudo quanto fez por ela, e ela mesmo assim o traicionou. Foi esse senhor que espantou o pai do filho dela. Eu não tenho acesso ao João, ao pai do filho dela, mas se ele me ouvir algures, ele sabe que é verdade. Ele ameaçou o João acabou por desaparecer do mapa, nunca mais foi ver o filho, e ela andou por lá, perdida mesmo, inclusive na má vida. Ela andou na má vida. Esta é a verdade. Eu não digo isto para me fazer de santa ou para me fazer melhor que ela. Eu
Felizmente nunca andei na má vida, sou contra isso, mas respeito as pessoas que tomam esse caminho, esse destino. Cada pessoa do seu corpo faz o que quer, cada pessoa da sua vida faz o que quer. Eu não sou ninguém para julgar. Unicamente falo dela porque tenho necessidade de dizer aquilo que ela fez, porque tudo teve um começo. Bom, ela deixou o filho dela mais velho comigo durante uns 3 meses e foi para Aveiro com um homem que a tirou dali para a levar para Aveiro, ou seja, tirou-a da má vida de Guimarães e levou-a para a má vida em Aveiro. Eu fiquei com o menino durante 3 meses. E quando eu digo que o menino dela era perfeito, é porque realmente o menino não tinha problemas. O menino era hiperativo, é verdade. Se o menino teve problemas posteriormente, naquela altura era um menino perfeitamente normal. Eu já tinha 3 filhos, o João é 1 ano mais novo que a minha filha Cátia, e era um menino perfeitamente normal. O menino agia de forma normal, o menino comunicava connosco de forma normal, o menino só era mais agitado, era mais mexido, pulava muito, brincava muito, era só a única diferença. No entanto, ela sempre dizia que o menino era muito doente, mas nós nunca vimos doença nenhuma no menino. A única coisa que nós víamos no menino era um menino mais ativo. Um dia, por volta das 2 da manhã, ela foi buscar o meu menino. Foi buscar o meu menino, eu digo o meu menino porquê? Porque eu amava o meu sobrinho. Era uma coisinha tão doce e tão boa da tia. E mal eu imaginava naquilo que se ele ia tornar mais tarde para mim. Ela levou o menino. Ela deu-me tudo o que era dela da casa de Guimarães. Deu-me a chave e para eu lá ir buscar tudo. Na altura, o pai dos meus filhos, que foi com o patrão dele, a mais eu, fomos lá buscar tudo e, meu Deus, aquilo era uma desgraça. Nunca vi tanta porcaria junta dentro daquela casa. Aquilo estava maior nojo que eu já vi. Eu não entendo como é que algum ser humano pode viver numa casa como aquela casa estava. Bom, assim foi. Ela foi para Aveiro, para lá esteve uns anos, não se sabia nada dela. A minha mãe estava desesperada porque não sabia nada dela, até que a minha mãe soube dela. A minha mãe ia a Aveiro ter com ela e ela estava na casa de uma senhora e tinha dito a essa senhora que não tinha família. A minha mãe ia lá, levava-lhe comida, levava-lhe coisas, só que ela estranhava porque não queria que a minha mãe se chegasse a essa senhora, não queria que a minha mãe estivesse sozinha com essa senhora, mas a minha mãe decidiu vasculhar melhor isso, desenvolver melhor isso e tentou falar com a senhora. E de facto descobriu com essa senhora que ela tinha dito que a minha mãe não era mãe dela, ela que não tinha mãe, que não tinha família, e pronto, a minha mãe ficou muito desgostosa e aí começou uma vida paralela dela que foi caindo vertiginosamente. A minha irmã mentia e mentia. Quando foi o meu divórcio, quando foi o facto de eu me separar do pai dos meus filhos e que eu fui para Aveiro, é verdade que ela abriu a porta de casa dela e me ajudou. É verdade que ela foi um apoio para mim. É verdade, eu não posso mentir. Mas quando os meus filhos foram todos, eu já tinha casinha, eu já tinha a minha vida toda estabilizadinha. E então, eu estive lá na casa dela, antes de ter os meus filhos, e pronto, e vi que ela era uma pessoa muito depressiva, passava o dia deitada no sofá, só fumava, comia donuts, não fazia comida, não fazia nada. O pai do filho dela mais novo, o que ela diz que a violou, é mentira, o Correia. Ela tinha a casa muito desordenada, muito desorganizada, muito suja. Eu limpei tudo e ela zangou-se muito comigo porque dizia-me que se dava bem na desorganização dela e que eu só fui revolver tudo e ela não sabia onde tinha nada. Pronto, eu acabei por me arrepender de ter feito alguma coisa porque realmente eu não tinha que fazer nada na casa dela. Só porque eu gosto das coisas organizadas e limpas, não tinha que fazer isso na casa dela, não era a minha casa. Mas na altura que eu fiz por bem, fiz porque achei que estava a fazer bem. E então eu fui para a minha casa e os meus filhos foram-me entregues pelo tribunal e eu estava na minha casa. Acontece que o pai dos meus filhos
tentou arrebentar a porta da minha casa. Eu passei os meus filhos pela janela de trás da minha casa para os vizinhos de baixo e fugimos para a casa da minha irmã. E nessa altura o meu filho mais novo ficou doentinho, eu tive que ir para o hospital com ele, estive uma semana internada com o meu filho. Acontece que nessa semana, quando eu fiquei internada, ela foi lá ao hospital dizer que precisava de dinheiro para dar de comer aos meus filhos. E eu, como não tinha dinheiro comigo, dei-lhe o meu cartão multibanco, dei-lhe a passe do meu cartão multibanco, o código, e disse-lhe para ela comprar comida para os meus filhos, que eu não sabia quando o meu menino teria alta. E pronto, ela lá foi embora, eu não a voltei a ver durante uma semana, até que tive alta. E fui por casa. Quando cheguei a casa, a minha filha mais nova, e ela está aí, ela lembra-se, estava a comer arroz com bolor, aninhada no chão da cozinha. A minha Patrícia estava a trabalhar, que é a minha filha mais velha, e a Julieta estava com o Jorginho no colo, que é o meu filho antes do mais pequenino, que na altura tinha 4 aninhos. A minha filha estava com ele no colo, no quarto do João. O João não estava em casa, estava na cozinha social a comer, e a Fernanda estava deitada no sofá, uma névoa de fumo, o bebê no carrinho, porque o bebê só dormia no carrinho, não dormia numa caminha normal, e a persiana sempre fechada, e ela vivia naquela escuridão, noite e dia e noite. Resultado, a minha Julieta fez-me queixa, que estavam com fome, que estavam mal. Eu disse que íamos para casa embora. Saí do quarto para falar com a Fernanda, vi que o meu cartão multibanco estava em cima da máquina de costura e ela já não se encontrava em casa. Então, fui ao supermercado do bairro fazer compras para irmos embora para casa. Quando vou para pagar as compras, não havia dinheiro. O meu cartão simplesmente não tinha dinheiro. Fui ao multibanco saber o que se passava e eu não tinha dinheiro. Ou seja, ela tinha-me gasto todo o meu ordenado que eu tinha no meu cartão multibanco. Bom, o que é que eu fiz? Fui por casa. A minha Patrícia e a minha Julieta mostraram-me tudo que ela tinha comprado, e ela tinha comprado tudo menos aquilo que deveria comprar para os meus filhos. Eu tinha 6 frangos meus dentro da arca dela, que tinha-lhe pedido para arrumar lá, porque eu não tinha arca para meter os 6 frangos que tinha comprado juntos. E então tinha lá na arca dela. Eu peguei num frango, porque eu não podia levar todos por causa de não se estragar, e peguei em algumas coisas, nomeadamente um pacote de fraldas e algumas coisitas mais para levar para dar aos meus filhos de comer e pronto, e para sobreviver. E lá fui para a minha casa, longe de mim imaginar aquilo que me estava para acontecer. Uns dias depois, uma semana, 2 depois, não sei precisar, eu tive que ir à Segurança Social. E na Segurança Social, a doutora Amélia Galvão, e eu falo aqui o nome porque eu não tenho nada a esconder, a doutora Amélia Galvão atirou-se a mim com unhas e dentes daquilo que eu tinha feito à minha irmã. Eu não sabia daquilo que ela estava a falar. Eu perguntei o que é que ela queria dizer com aquilo. Quando ela me diz que eu tinha roubado tudo à minha irmã, a minha irmã teve que pedir ajuda aos vizinhos para comer, e eu que lhe tinha queimado a carpete toda com o ferro, e que lhe tinha estragado o computador do filho, e que lhe tinha destruído a casa inteira. Ela tinha os vizinhos como testemunha. Ou seja, eu fiquei boquiaberta. Eu não sei, não consigo explicar como é que um ser humano, no seu estado normal, consegue fazer uma coisa dessas. Eu não queria acreditar no que aconteceu. Zanguei-me muito com a doutora Amélia Galvão, a ponto do segurança lá ir e me pôr fora da Segurança Social na altura. E pôs-me fora. Chorei muito, sofri muito. Felizmente a doutora Maria do Egito, que também ainda deve ser viva, faz poucos anos que eu estive com ela no centro de emprego. Fiquei muito feliz de a ver, e felizmente foi um anjo na minha vida a doutora Maria do Egito. Felizmente encontrei a doutora Maria do Egito, que sim, essa foi um anjo na minha vida. A doutora Amélia Galvão foi uma pessoa que me prejudicou, que acreditou nas mentiras da minha irmã, compactuava com ela na altura. Se não o fazia, foi isso que demonstrou, porque não me deu a hipótese de eu me defender, não quis ouvir a minha versão, simplesmente acreditou naquilo que a minha irmã lhe contou e repudiou-me. Por isso, eu não estou aqui a difamar a doutora Amélia Galvão, estou a dizer aquilo que se passou comigo.
Ela não acreditou em mim, ela não me quis ouvir, ela acreditou na minha irmã, sem provas, sem nada. Ela acreditou nos vizinhos, mas ela não tirou isso a limpo, porque a minha irmã foi pelos vizinhos pedir ajuda. É provável que tenha ido, mas foi ela que provocou isso tudo, foi ela que fez isso tudo. Pronto, ela demonstrou ser uma pessoa doente. Bom, o tempo passou e um dia eu fui buscar a minha filha mais velha à noite à pastelaria onde ela trabalhava e lá encontrei o Correia, o senhor com quem a minha irmã tinha uma relação, que era o pai do filho mais novo dela, do Rafael. Esse senhor nunca quis viver com a minha irmã, precisamente por a minha irmã ser muito desarrumada e desleixada, porque esse senhor era imensamente limpo, a casa dele era um brinco. Ele era muito boa pessoa, aparentava, ele portou-se mal depois, novamente também em acreditar nela, em tomar o partido dela, porque aquilo que eu vejo é que ela é mestra em manipular a mente das pessoas. Então, esse senhor estava-me a dizer, então, fora da pastelaria, enquanto eu esperava pela minha filha, que a minha mãe era assim, que a minha mãe era assado, que se não fosse ele, a minha irmã estava na desgraça, que a minha mãe a tinha posto na prostituição, que a minha mãe fez dela empregada dela, que a minha mãe era esta, que a minha mãe era aquilo, e eu disse, Correia, desculpe, não estamos a falar da mesma mãe. Fatinha, não estás aí a defender a tua mãe, porque a tua mãe não presta para nada, aquilo que ela fez à tua irmã não se faz. E eu não gostei. Não gostei dele estar a afirmar uma coisa e dizer-me ainda por cima, se a defendes és tão boa como ela. E eu não admiti aquilo. Então eu disse, não, Correia, a minha mãe não é assim. A minha irmã está a mentir. A minha mãe perdoou muita merda da minha irmã. A minha mãe perdoou tudo da minha irmã. Mas eu não perdoo que a minha irmã diga isso da minha mãe. Porque a minha mãe foi sempre uma grande mulher, uma grande mãe. A minha mãe foi uma mulher guerreira. A minha mãe trabalhou muito. A minha mãe é uma mulher séria. Eu não admito que ela invente isso sobre a minha mãe. E então cometi um erro grave. O Correia puxou por mim e eu contei tudo o que a Fernanda fazia. Que tinha andado numa vida em Guimarães, que tinha feito assim, que se meteu a namorar com um Vasco, que era um senhor que sofria imensamente do coração em Aveiro, um rapaz, e os pais eram felizíssimos por o filho finalmente ter uma namorada. Ela chegou a ir a cabeceiras com esse Vasco e, no fundo, ela andava era metido com o Basquinho da Câmara, que era o pai desse Vasco. E quando ela conseguiu o apartamento dela, ela trocou as fechaduras e pôs os dois a andar. Isso foi verdade. Eu não tenho como provar isso. Mas pessoas o falaram. E eu acredito que tenha sido verdade. E então o Correia disse, por isso é que me cortaram os pneus do carro, por isso é que me fizeram assim, por isso é que me mandaram a perseguir. E eu disse, não sei, disso eu já não posso falar. A única coisa que sei é que ela roubou a minha mãe. Ela defamou a minha mãe e ela só fez porcaria. Essa minha irmã não vale nada. É uma merda de gente. E fui-me embora. Acontece que depois eu telefonei ao Correia e disse-lhe, Correia, eu acho que cometi um erro em falar isso da minha irmã. Peço por favor que não lhe conte nada, porque ela vai-se pôr muito contra mim, ela vai se zangar. Eu não queria problemas. E o Correia disse, não, está descansada, que eu não lhe conto nada. O resultado é que ele contou, a minha irmã telefonou-me, muito zangada, com toda a razão. Eu fui à casa dela, o Correia quis-me pôr fora da porta, eu disse, não, aqui quem me põe fora da porta é a minha irmã, e ela não tem coragem de pôr fora da porta. E não, ela não pôs. Então eu falei com ela e disse-lhe, Fernanda, eu sei que cometi um erro contigo, perdoa-me. E ela disse, nunca te vou perdoar. E eu disse, pronto, estás no teu direito. O único erro que aqui cometi foi falar os podres da tua vida. Não tinha esse direito. Não tinha esse direito. Falei. Porque tu acusaste também de coisas que não eram verdade. E eu deixei-me levar pela raiva e falei. Falei aquilo que não deveria ter dito, que só a ti dizia respeito. E disso eu peço-te perdão, de mais nada. E não quero mais conversa contigo. E ela disse-me, sabes uma coisa? A partir de hoje eu vou viver a minha vida para dar cabo da tua. Ela não falou dessa forma, ela falou um grande palavrão.
Mas eu não vou falar o palavrão porque pode não ser permitido aqui. Então, e foi verdade. A partir daí, ela viveu a vida dela para dar cabo da minha. Eu refiz a minha vida com um rapaz, onde ela depois pôs a senhora que tomava conta do menino desse rapaz, pôs-la contra mim, que foi o Júlio. Ele está em exibição, ele conhece-me, ele sabe a mulher que eu sou, ele viveu comigo 5 anos. Então, ela teve a coragem de ir para Ovar e para Estarreja falar com as mulheres dos irmãos do Júlio, dizer-lhe coisas minhas horríveis, para elas não me deixarem entrar dentro de casa dela. Ela disse coisas tão horríveis, ela tentou pôr-me contra toda a gente. Muitas pessoas me viraram as costas, outras não. Uma delas foi a minha patroa que correu com ela. Trabalhava então eu numa florista e essa minha patroa correu com ela. Não quis conversa com ela, não aceitou que ela dissesse mentiras sobre mim. No entanto, ela sempre, inclusive, o maior erro que ela fez comigo foi ir buscar os meus filhos à escola, levá-los para a casa da minha mãe e dizer que a Segurança Social estava lá para nos roubar. E telefonar para a Segurança Social dizer que eu abandonei os meus filhos, quando eu não tinha abandonado os meus filhos. Não tinha. Por isso é assim, a minha irmã viveu para me prejudicar a minha vida. Continua. Eu não quero saber o que ela faz contra mim e eu não estou aqui para me defender a mim. Estou aqui para defender a minha mãe. Estou farta, estou cansada de ouvir as mentiras dela. Quando ela era novita, ela trabalhava no restaurante onde trabalhava a minha mãe, onde o meu pai era sócio. E ela chegou a dizer ao patrão que tinha o corpo dela como um mapa de Portugal de tantas cirurgias que fez. E o falecido Sr. Sampaio chamou a minha mãe ao escritório e disse: Dona Emília, como é que você pode deixar a sua filha trabalhar e ela tão doentinha? Que ela diz que tem o corpo como um mapa de Portugal de tantas cirurgias que fez. A minha mãe ficou chocada e disse: Não, Sr. Sampaio, a minha filha nunca foi operada na vida. Certo? Pronto. Ela agora diz que ultrapassou cânceres e não sei o quê. Sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito. Até pode ter sido, mas eu não acredito. Eu não acredito. Quando as pessoas são mentirosas e inventam muitas mentiras, chega-se a um ponto que a gente não acredita. A coisa mais grave que ela fez foi ir para a televisão dizer coisas que não eram verdade sobre a mãe. Que foi abandonada, que foi violada, que foi rejeitada, que lhe chamávamos nomes, que passava fome, que comeu do lixo. Tudo isso são mentiras. Tudo isso são coisas muito mentirosas. A minha mãe tomou-lhe conta do filho. A minha mãe sofreu por aquela filha. A minha mãe foi a buscar a Aveiro toda podre. Ela foi para o hospital toda podre. Toda cheia de doença. Eu fui com ela até ao médico, lá perto da minha mãe. Ela fez coisas que nem o diabo lembra. A minha mãe sempre tolerou tudo por aquela filha. Tudo. Ela dizia que era a filha mais feia, que lhe chamavam isto, que lhe chamavam aquilo. Tudo mentira. Tudo mentira. Só para quê? Para ganhar uma viagem aos Açores ou à Madeira? Sim, ganhou uma viagem aos Açores ou à Madeira. Ela tem esclerose? Sim, eu acredito que ela tenha esclerose. Quando eu soube que ela tinha esclerose, eu engoli o meu orgulho e fui à casa dela. E disse-lhe: Fernanda, se precisares da minha ajuda, eu estou aqui. Se precisares que eu fique com os teus filhos, eu estou aqui. Ela atendeu-me muito bem. E o meu sobrinho, quando deu conta que eu lá estava, encheu-me de nomes. Difamou-me e disse: tu andavas metida com o meu pai, tu eras assim, tu eras assado. Eu não queria acreditar que ele queria me matar. Eu não queria acreditar que o meu sobrinho me estava... Eu não queria acreditar que estava a ouvir aquilo da boca do João, daquele sobrinho que eu tanto amava. Eu só lhe disse a ela: como é possível? Como é possível tu criares o teu filho assim? O teu filho é como um cão? O teu filho rosna e morde? E ela disse-me assim: o meu filho não te faz mal nenhum se eu não deixar. Assim, mas o teu filho é como um cão? Fui-me embora. Engoli e chorei todo o caminho. A partir daí eu não voltei a falar com ela. Nunca mais. Então ela depois começou a andar numa cadeira de rodas, é verdade. Mas o que eu achava estranho,
que a gente conseguia ver, ela tinha as mãos assim. E realmente a esclerose múltipla põe as mãos assim. Mas quando ela queria tirar as mãos assim, não se consegue fazer grandes movimentos para pegar em coisas nem nada. Mas quando era para tirar o isqueiro e o tabaco do bolso das calças de ganga, ela esticava a mão e tirava bem tudo do bolso das calças de ganga. E houveram pessoas que presenciaram isso. E foi isso que nos fez suspeitar muito da vida dela. E até onde iam as mentiras dela. Ela realmente tem esclerose múltipla. Notava-se pelo andar. Hoje, nos vídeos dela, não a vejo assim como a vi. É verdade. Não sei se ela melhorou. Que eu tenha conhecimento da esclerose é uma coisa que vai avançando, vai piorando. Ainda bem que a dela regrediu e ficou bem. Ainda bem. Eu era amiga de uma tia, irmã do meu pai. Eu estava muito feliz por ter encontrado essa tia e falávamos semanalmente por telefone. Eu estava para fazer a cirurgia bariátrica. Quem ia fazer era o meu primo, o Jonas Preto, que é marido da minha prima direita, que também é doutora, é Eva. E quando a minha tia um dia me diz: Fatinha, olha, sinto muito, vou ter que deixar de ser tua amiga no Facebook, porque a tua irmã Fernanda disse que se eu continuar tua amiga deixa de ser minha amiga, e eu já a conheço ela há mais anos que tu, dou-me muito bem com ela. Ela vai ajudar o meu filho lá na Islândia e eu preciso um bocado dela, e então vais-me perdoar, mas eu vou deixar de ser tua amiga. E eu disse: ok, tia, tudo bem. E ela tentou o mesmo com o meu irmão, só que o meu irmão deu-lhe no nariz para trás. Bom, tudo isto para vos dizer o quê? É uma pessoa doente. Então, qual é o meu espanto? Quando começo a segui-la, mostrei à minha mãe, porque a minha mãe andava muito triste, não sabia se ela era morta, se ela era viva. A minha mãe chorava quando ela decidiu ir para a Islândia. Reparem, em Aveiro, ela arranjou a família dela. Ela pôs toda a gente contra nós. Depois que foi à televisão, conseguiu a viagem e toda a gente ficou a achar que a minha mãe era um demónio. E a minha mãe sofreu 2 infartos nessa altura. Minha mãe quase morreu de desgosto por ver perante o mundo a filha na televisão a dizer mentiras. A filha na televisão a dizer mentiras. Isto é muito sério. Mesmo assim, a minha mãe não apresentou queixa dela. Mesmo assim, a minha mãe não quis que nós nos metêssemos. Eu escrevi uma carta para Isabel Conceição Lino, na altura, que era a Conceição Lino. A RTP1 foi à pastelaria onde a minha filha trabalha para poder ter depoimento dela, só que a minha filha não quis. Isto é horrível. Pessoas se puseram contra a minha filha, pessoas se puseram contra mim, inclusive as Florinhas de Boga, que era onde eu trabalhava como cozinheira, toda a gente se pôs contra mim, inclusive as pessoas que eu tinha como amigas. Deixaram todas de me falar. E foi muito triste aquilo que eu passei. Muito triste. Mas tudo bem. O que ela fez comigo, tudo bem. Eu aguento. Só nunca apresentei queixa contra ela porque a minha mãe estava aí. E está aí. Só pela minha mãe. Então, é muito triste isto. E são muitas coisas. É muita coisa a vir à cabeça. E tudo se baralha na minha cabeça. E o vídeo já vai imensamente grande. Mas eu queria esclarecer isto. E estou muito triste, estou doente, estou triste com tudo isto. Porque ela é minha irmã. Eu olho para ela e penso assim, podíamos ser tão amigas. Podíamos nos dar tão bem. Porquê é que ela tem que ser assim? Porquê? Porquê é que ela tem que ser assim? Porque não é só contra mim que ela faz contra toda a família. Não é só contra mim. Eu não estou a falar por mim, eu estou a falar pela minha mãe, pelos meus irmãos, por toda a gente. Porque ela é assim, diz que eu que a roubei. Ela diz que eu que a roubei. Primeiro eu só tinha roubado uma vez, que foi quando lhe tirei tudo que era de comer. Uma mentira. Há pouco tempo num vídeo ela diz que perdoou e eu roubei a segunda, perdoou e eu roubei a terceira. Não sei qual foi a segunda e a terceira. Mas mais uma vez eu digo, não me importa o que ela diz de mim. Agora eu não admito que ela diga da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa doente. A minha mãe é uma pessoa idosa. A minha mãe é uma pessoa que carrega uma dor muito grande dentro dela por ter uma filha como tem. No entanto, a minha mãe tem 3 filhos que a adoram. 3 filhos que a adoram e que a protegem e que estão cá para ela. O meu irmão, Francisco, que infelizmente está no estrangeiro, felizmente ou felizmente, pronto, o que interessa é que ele esteja bem, de saúde, mas infelizmente não pode estar perto de nós.
Mas é um bom filho, é um bom menino, um grande homem. E a minha irmã Paula, que é a mais nova, que também é uma grande mulher, muito amiga da minha mãe, muito amiga do meu pai. Infelizmente ele faleceu há pouco tempo, como vocês sabem. Essa mentirosa disse que ele era a única pessoa que a ajudava e que não a podia ajudar porque a minha mãe não deixava. É tudo tão mentira, tudo tão mentira. Vocês podem ver os vídeos dela e vocês vão verem com que lata uma pessoa fala. Mas nós que a conhecemos notamos que ao falar ela tem mesmo aquela pausa de mentirosa e faz aquelas expressões de mentira. Mas somos nós que a conhecemos bem. Vocês acreditam porque não a conhecem. Com que propósito ela fará isto tudo? Não sei. Não sei. Eu acho que ela é doente. Eu acho que ela tem uma patologia qualquer na cabeça. Inclusive eu fui pesquisar à internet e sim, eu vi que existe uma patologia, eu não sei agora dizer o nome, mas sim, existe. Infelizmente não há como ajudá-la porque nós não conseguimos. Ela teve a coragem de dizer à minha mãe: no dia que eu falecer não quero ninguém no meu funeral que os meus filhos têm ordem para matar. Os filhos trataram muito mal a minha mãe por telefone. A minha mãe já tentou falar algumas vezes com ela e sempre levou no nariz para trás. É muito triste. Há pouco tempo, num vídeo dela, em que ela foi jantar e tinha os filhos a falar, como fundo, pelo menos o mais velho, o João, onde ele dizia que para ela não gravar, porque senão partia tudo, não sei o quê, e ao dizer que, a falar da avó, a dizer coisas da avó, que a última vez que levou uma coça de vassoura, que a mãe lhe deu uma coça de vassoura, foi quando atirou com um taparoeiro à avó, com uma panela à avó, e ele, pois, a puta da velha, não sei o quê, quer dizer, já aí se vê a educação daqueles filhos, já aí se vê como ela aceita a agressão dos filhos. O engraçado é que todas as pessoas que a seguem não veem isso, não veem isso. E pronto, a guerra armou-se aí, porque ela queria, quando eu falei tudo que falei ao Correia, ela queria que toda a família se pusesse contra mim. E a família não se pôs contra mim. No entanto, o Correia portou-se muito mal ao dizer depois à minha mãe que eu como tinha feito a ele e que não se deitou comigo porque não quis. Que Deus o tenha, que Deus lhe perdoe, porque não valia nada aquele homem. Mas uma coisa era verdade e eu não posso mentir. Ele era muito amigo do filho e ele gostava muito do filho. E fazia tudo por ela. Tudo por ela. É uma verdade. E ela agora vir dizer que foi violada por ele e que dessa violação nasceu o filho e que o filho com 12 anos foi obrigado a pagar o funeral do pai e essas coisas todas, quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém. A pior mentira de todas ainda foi ela dizer que tirou o curso de enfermeira. Aonde é que ela tirou o curso de enfermeira? Meu Deus do céu, como é que ela pode dizer publicamente que tirou o curso de enfermeira, que viveu nos hospitais e que assim é que assado? Tudo bem, ela que prove isso, se quiser provar. Para mim é mentira, para toda a família é mentira. Ela nunca foi enfermeira coisíssima nenhuma. Nunca foi enfermeira coisíssima nenhuma. É mentirosa. E eu digo aqui publicamente, é mentirosa, mentirosa compulsiva, mentirosa mesmo. Hoje ela fez uma live a esclarecer onde me chamou cobra, minhoca, sardão, lagarta, chamou-me tudo. Não me importa, mas esclareceu-me numa coisa. Ao falar com as amigas, fiquei a saber uma coisa. Porque é que ela é assim? Fez-se luz no meu cérebro. A viagem ao Brasil. Pois é. Ela foi para a televisão falar mal da minha mãe para conseguir uma viagem ou à Madeira ou aos Açores. Eu já não me lembro muito bem. E conseguiu. E agora está consumida para ir ao Brasil, a casa de uma Tamires, a casa de uma não sei quem. Pois é. Ela assim consegue a vida dela. Pisando por cima de toda a gente. O que é que ela terá contado a este marido que ela tem? É que ele não deve saber falar português. E ela fala aquilo que ela quer. E conta aquilo que ela quer. Os filhos estão tomados por ela. É assim, eu não a defamei. Não a estou a defamar. Aquilo que eu estou a falar é a verdade.
Se ela teve câncer, se não teve câncer, não sei. Se ela foi operada, se não foi operada, eu também não sei se ela já foi operada. Porque já passaram anos. Agora, quando ela disse que tinha sido operada, feito 11 cirurgias, isso é mentira. Nessa altura, era mentira. Agora, há muitos anos que eu já não lido com ela diariamente. Então, quando ela se encheu de contar mentiras em Aveiro, e toda a gente era muito amiga dela, decidiu ir para a Islândia e tirou as amigas todas do Facebook. Então começaram as amigas a mandar-me mensagens a mim. O que é feito da tua irmã? A gente não sabe nada da tua irmã, ela está bem? E eu até disse a uma ou duas, vocês lembram-se agora da minha irmã? Não, eu não sei nada dela, vocês até agora não se lembraram de mim. Grande lata procurarem-me pela minha irmã. Eu também não sabia nada da Fernanda. Então, vim a saber que a Fernanda estava na Islândia. E o que é que a Fernanda fez? Foi para a Islândia, cortou a amizade com as pessoas de Aveiro, que eram tão amigas dela, não é? E ficou só com pessoas islandesas e brasileiras e o que lhe interessa. E cortou com essas amizades todas, que era a família dela, de coração, que ela tinha escolhido. E então agora escolheu outra nova família, que é a islandesa. Eu espero que ela seja feliz, espero que ela consiga tranquilidade naquele coração dela, naquela cabeça dela. Espero que Deus lhe perdoe. Espero mesmo de coração. De nós ela está perdoada, que eu não tenho ódio nem raiva, mas tenho uma mágoa muito grande. Apetece-me muito bater-lhe, apetece-me muito mandar-lhe 2 bolachadas naquela cara, sacudi-la e perguntar-lhe porquê é que tu és assim? O que é que nós te fizemos? Porquê é que tu és assim? Porquê? Porquê? Que mal te fez a mãe? Que mal te fez? Porquê é que tu és assim? Porquê é que tu pões os teus filhos contra toda a gente? É muito triste isto. Estou a esclarecer isto, não com alegria, estou a esclarecer com tristeza. Uma pessoa que é hipócrita, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é uma nódoa na nossa vida. Todas as famílias têm as suas coisas e a minha mãe sempre nos ensinou: os podres da família nunca devem ser postos em público. E a gente nunca pôs. E se eu agora estou a pôr, não estou a pôr, estou a esclarecer, estou a justificar, porque quem está a pôr em público é ela. Coisas que não são verdade, coisas que são mentira. Eu ando doente, ando triste. A minha irmã bloqueou-a para a minha mãe, para que a minha mãe não visse todas as merdas que ela tem dito, porque têm sido coisas muito graves. Isso não se faz. Isso não se faz. A minha mãe não merece. Nem mãe nenhuma merece. Mãe nenhuma. A minha mãe, sempre que nós precisamos, esteve ali. Foi uma mãe que nos ensinou e que sempre esteve presente. Ela sofreu muito. Se alguém tinha razão de queixa da mãe, era ela, da mãe dela. E ela nunca fez nada contra a mãe. Ela nunca expôs a mãe dela. E tinha razão de queixa para o fazer. No entanto, nós sempre crescemos com a avó, olhando para a avó como uma pessoa normal, como uma avó. E a minha irmã inventa para conseguir alcançar os objetivos dela. Ela simplesmente inventa. Isso é muito triste. Mais triste ainda é pôr os filhos, os cachorros, contra a família, como 2 cães raivosos, onde nos ameaçam, onde nos tratam mal. E agora digam-me uma coisa: como é que nós devemos reagir perante isto? Acaso eu estou a cometer um erro em falar isto aqui? Provavelmente. Mas só que eu não consegui calar mais. Não consigo. Não consigo calar mais. Isto que eu estou a fazer, este vídeo, eu vou mandar para cada uma das amigas dela, para o Messenger delas. Elas vão abrir e vão ouvir. Se quiserem. Se não quiserem, que não abram. Se não quiserem, que não abram. Mas eu gostava muito, gostava mesmo, que ela tivesse quem a ajudasse a cabeça dela. Porque ela pode ser doente, pode ter esclerose, pode ter câncer, pode ter o
que ela achar que deve ter, ou que tem, ou não sei. Não sei até que ponto ela mente. Quando ela dizia que o menino andava com umas gotas ao pescoço, tomava-as sozinhas. E quando eu trabalhei na APPA-CDM, que era uma instituição de deficientes mentais, eu tinha que dar àqueles deficientes mentais para eles dormirem. Metade das gotas que o menino já tomava pequenino. Eu dava metade a uma pessoa adulta. E foi aí que eu vi para que eram aquelas gotas. E elas andavam ao pescoço do meu sobrinho. Ele tomava quando entendia. Ela dizia que era assim e ele sabia a dose que havia de tomar. Quando ela dizia à minha mãe, o meu filho precisa deste remédio, daquele e daquele, e a minha mãe ficava com o menino e não lhe dava remédio nenhum, e o menino andava bem, o menino brincava, o menino era um menino normal. E se a minha mãe não lhe dissesse nada, tudo bem, mas se a minha mãe dissesse assim, olha Fernanda, eu não dei remédio nenhum ao menino, ela já dizia, pois, por isso é que o menino teve convulsões, por isso é que o menino teve convulsões, por isso é que o menino teve ataques, por isso é que o menino assim, o menino assado. Não sei até que ponto isso é verdade ou mentira. Sei também que a minha mãe procurou um médico e o médico disse que realmente o menino tinha qualquer problema, que o menino tinha problemas sim de epilepsia ou não sei o quê. É provável, mas connosco o menino nunca teve episódio nenhum e não tomava medicação nenhuma. Esteve 3 meses comigo e esteve muito mais com a minha mãe. Muito mais. E o menino nunca apresentou problemas nenhuns. Ficava com a ama e era um menino perfeitamente normal. Só com a mãe é que ele tinha isso tudo. Não sei até que ponto o menino teve problemas ou não, ou se tem ou não. Acho que o maior problema do menino foi a mãe. Acho eu. E do Rafael também, do mais novo. Acho que o maior problema é a mãe. Gostava de me sentar com eles, explicar-lhe e fazer-lhe ver que a mãe deles não é que seja um diabo, é uma pessoa que precisa de ajuda e que eles, ao invés de lhe passar a mão na cabeça, deveriam ajudá-la. Sei lá, interná-la, tratá-la, medicá-la, não sei. Procurar ajuda para ela, porque nem ela se dá conta disso, infelizmente. E pronto, meus amores, isto foi um vídeo de esclarecimento. Mãe, perdoa-me por eu ter falado isto. Sei que não é bom ouvir falar de um filho. Tive o máximo cuidado para não ferir o seu papel de mãe. Não ferir também os meus irmãos. Mas eu não podia deixar de falar aquilo que estou a falar. Tenho muita pena que tenha calhado na nossa família uma pessoa assim. Tenho muita pena que ela seja assim. Tenho saudades dela, quando ela era a nossa irmã. Mesmo com os defeitos dela, mesmo com as revoltas dela. Eu tenho muita pena, porque eu ri muito com ela, brinquei muito com ela. Nós dávamos-nos muito bem. Eu tenho muita pena que ela tenha ficado a pessoa que ficou. Perdoa-me, mãe, por eu ter falado, mas eu tinha que falar. A sua imagem tem que ser limpa. Eu não quero que ninguém mesmo, ponha em causa, por um segundo que seja, a grande mulher que você é. A grande mulher que você é. Com os seus defeitos, com as suas qualidades, tal como eu, tal como toda a gente. Mas com um grande coração. Coração do tamanho do mundo. Um beijinho para toda a gente. Deixo aqui o meu coração triste, mas aberto. Espero ser compreendida, espero não ser julgada e espero que onde quer que esta mensagem chegue, saibam que aquilo que aquela rapariga diz, Eref, Marie, não sei o quê, não sei das quantas, não é de toda a realidade. Ela é uma pessoa doente e que precisa de ajuda, porque é uma pessoa ardilosa, venenosa, mentirosa e muito perigosa. Um beijinho para todos. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.